Bom dia, meus amados irmãos. Boa tarde, meus amados. Boa noite. Dentro do horário que você vai assistir, Deus está contigo. O bom é que logo no primeiro horário, se você puder, recebe esse alimento e vai para os desafios que não mudam, sabendo que o Pai está no controle de tudo, sobre ele não tem sombra de variação, e ele diz: vai, filho meu, confia em mim, ouve os meus ensinamentos, eu cuido de você. Nós nos rendemos a ele. É tudo que nós precisamos. E aqui a gente diz: tudo incrível para a honra e glória de Deus. Todas as coisas são puras para os puros. E os puros, eles não duvidam de Deus. A pureza do Pai se manifesta em nossas vidas. E mesmo a nossa natureza humana gritando, porque todas as coisas são puras para os puros e nada é puro para os contaminados. A contaminação, ela vem do alto, pensando nas coisas que são de cima e não na contaminação da terra. A pureza do Pai, ela se manifesta em nós quando nós, mesmo preocupados, ansiosos, tristes, a gente diz: a palavra do Senhor, o amor do Pai, o espírito de ousadia lança fora todo medo. Ele não nos deu o espírito de covardia, de medo. Ele nos deu o espírito de ousadia. Ousadia para dizer a esta natureza humana: fica aí. O comando aqui não é seu. Você está lutando, que é uma luta constante entre a carne e o espírito, contra os desígnios do Pai. Mas o perfeito, o que nos ensina a pureza todos os dias, a não duvidar, a confiar, a descansar, é maior do que tudo. Basta a gente ativar. A gente precisa ativar. Há um desafio aí que depende de nós. É esse espírito sempre ativado, sempre na frente de tudo. Não é o Espírito Santo vai na frente aqui. Ensina-me. A sabedoria do Pai é luz, não é trevas. A sabedoria é para você saber lidar com todas as situações. Claro, como eu digo assim, sempre, vai vir situações que a gente não tem o conhecimento, né, da causa, o manuseio, mas quando você silencia e diz: Pai, ensina-me, Senhor, a conduzir, por onde conduzir. E a pureza de todas as coisas são puras para os puros, começa a se manifestar na tua vida. E aí você elimina a dúvida, você sai eliminando tudo que se torna um peso, um fardo em você. E aí você diz: gratidão, Pai, obrigado, que eu venha ter todos os dias a tua sabedoria para a honra e glória do Senhor. É isso aí, meu irmão. Salmos 27, o verso 1 e o verso 14. Olha o que Davi disse e eu quero compartilhar com vocês. Sempre na versão da Bíblia Viva. Quando eu não ler na versão da Bíblia Viva, eu vou avisar a vocês. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? A dúvida, o medo, a angústia de não conseguir algo e você chegou em uma idade que o mundo cobra, né? O mundo fala a situação cobra, mas calma. Você disse que o Senhor é a minha luz.
Mantenha-se na luz. O Senhor é a minha luz. É a minha salvação todos os dias na mente. A salvação é na mente. Mente de Cristo. Mente de coisas puras. Mente de coisas pacíficas. Mente de coisas que não faz com que a gente retroceda, e sim que a gente avance. Ele é a minha luz. É a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio. De quem eu poderia ter medo? O que Davi vivia naquela época eram batalhas, perseguições, e cada qual tem a sua batalha. Mas você precisa ter coragem. Você precisa dar o pontapé inicial. Você precisa manifestar essa luz que tanto você diz. Você precisa manifestar essa coragem, essa paz, essa sabedoria, esse discernimento. E não ter dúvidas de você ou da situação que você está vivendo. Diga, essa situação, ela não pode perpetuar na minha vida. Eu não posso ser o mesmo de ontem, do mês passado, do ano passado. Não, não adianta. A humanidade, em algumas situações, tudo, quando ela não consegue, ela faz o quê? Ela espiritualiza, ela terceiriza, ela coloca no outro. E não é o outro, é você. Se a sua mente diz que você não vai, você não vai. Mas eu estou dizendo que eu vou e não estou indo. Continue. Você que está achando que você não está indo. Você não pode querer as coisas no teu tempo e quando não vem, você gera dúvida, gera medo, gera aflição, tudo que não corrobora com a pureza do Pai. E nisso só é atraso de vida, porque você perde o dia, você perde o controle das suas emoções e germina para o teu corpo, desencadeia doenças, desencadeia inúmeras situações. E quando você vai ver, já é tarde demais. Então, quando a gente aprende que o coração fala, a boca fala, o que o coração está cheio. E ao ligar a câmera, meu coração está cheio de amor do Pai para compartilhar com vocês. Todas as coisas são puras para os puros. A árvore boa, ela gera fruto doce. A árvore má, ela não tem condições de gerar fruto doce. A boca fala o que o coração está cheio. Se o coração, a mente, diz que você diz, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. De quem eu posso me assustar? E você vai dizendo isso. Não vou dar lugar às coisas que tentam me tirar do direcionamento do Pai. E lá no 14 ele diz assim: espere pela ação do Senhor. Seja valente e enche o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. A ação do Senhor é quando você abre os olhos. Essa é a ação do Pai. É a oportunidade que Ele lhe concede todos os dias. Espere a ação do Senhor. Essa é a ação. A ação aqui, no plano horizontal, é nossa. Confiança e coragem. Era isso que Davi declarava. Olha o que ele diz aqui no 12. Não permita que meus inimigos façam de mim o que bem entenderem. Eles têm ódio mortal de mim e fazem acusações falsas ao meu respeito. Os inimigos. Não é você que tem inimigo. É os inimigos. Mas os inimigos não podem me tirar do direcionamento do Pai. Davi vai pedindo coisas aí a Deus. A batalha, a guerra, as perseguições, ele vai pedindo a Deus. Ele vai declarando isso. E Deus vai o conduzindo. Porque Deus nos enche de amor. Deus nos enche de sabedoria. Saiba lidar com essa situação. Saia daí. Se posicione. Se mantenha firme.
tenha postura ao conversar, ao debater com o outro, aos opositores. Coragem, tudo é incrível. Você já tem essa ação do Senhor quando os olhos se abrem. Vai, meu filho, manifesta toda a minha pureza, porque tudo é puro dentro do meu olhar. Mas nada é puro para o que já levanta reclamando. Estou cansado dessa vida. Oh, não queria isso aqui, não quero mais isso aqui. Bom, analise, porque tudo que você fala é aquilo que a ambiência vai fluir dentro do seu caminhar. Observe bem, os ataques mentais vêm mediante a nossa postura. As emoções do mundo estão afetadas. O avanço cibernético vem causando dores, porque quando a gente liga a câmera, quando a gente entra nas plataformas digitais, é posto situações que nos traz medo, que é a violência. Existe uma péssima má administração de renda. Existe o mundo de ter e nunca ser. Existe uma vida perfeita na internet, onde o outro diz você também vai conseguir, romantizando tudo. E existe um povo que espiritualiza tudo e não dá um alimento sólido para o povo de Deus. Vem aqui, traga seu tudo, eu vou mudar. Não vai. Tudo que Davi pede dentro da sua vivência e naquela época, Deus vai direcionando ele. Lembre-se que no momento que Davi se perde, Davi tem a própria colheita daquilo que ele fez. Mas ele não se permite no erro. Davi é conhecido como o segundo coração de Deus. Como que um homem que falhou é conhecido como o coração de Deus? Sabe por quê? Porque quando vinham os erros de Davi, e veio os erros de Davi, a misericórdia que ele tinha pelo outro, a misericórdia, o amor, a compreensão e Deus sonda os nossos corações. Deus esquadrinha, sabia que ele estava ali dentro de uma experiência humana, falho, mas a pureza era maior do que a falha dele, que ele não se permitiu. Porém, no momento que ele adultera, que ele tira a vida do marido de Betseba, que ele tem relação com ela dentro de escolhas humanas dele, ele colhe. Mas, fora isso, a pureza, o maior, sempre se manifestou no rei Davi. Assim é com você. Não se engane. Não tente desviar o caminho. Não tente dizer, tamo junto. Eu confio em Deus e agindo com a sua própria sabedoria no plano horizontal. E aí depois você fica se perguntando, não sei o que está acontecendo comigo. Você está se permitindo a erros. E quando você não se permite a erros, porque a pessoa vai dizer, sim, mas eu estou aqui. Estou vivendo. E às vezes não, tem anos eu não vejo nada. Você não vê. Se não tem dúvida, não tem retroceder, você está avançando. Não se esqueça, se Deus fizer, e Ele já fez, olhos abertos, Ele é Deus. Se não fizer, dentro do propósito dEle, aqui na terra que Ele tem com todos nós, Ele continua sendo Deus. A gente precisa compreender isso e não deixar de, marchar. Deus não quer. Quando Deus não quer, algo que vem, você deseja, tenha certeza que o espírito começa a ficar contrito. Você diz, não me vejo mais nisso, não me vejo mais naquilo. Aí já é Deus dizendo, meu filho, o caminho é outro e eu vou lhe mostrar. Fica na paz.
Enche o teu coração de amor, de coragem, de tudo que Davi pedia. E assim é conosco também. Graça e paz. Tudo incrível. Até amanhã.